Segunda Reis, capítulo 20. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ah, Senhor, o eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade, integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e livrarei a ti e a esta cidade todas das mãos do rei da Síria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu Senhor, do meu servo Davi. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, este aqui é o rei Ezequias. Talvez uma história conhecida da igreja. O rei Ezequias, a Bíblia relata que ele governou por 29 anos na casa de Israel. Ezequias, ele fez diferente dos reis antigos de Israel. Alguns reis no passado fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E esses reis se esqueceram da adoração a Deus. Esses reis, eles fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor, pervertendo a casa de Deus e o reinado de Israel. De tempo em tempo, o povo de Deus caía em idolatrias. De tempo em tempo, o povo de Deus se perdia com costumes pagãos. De tempo em tempo, quem liderava a casa de Israel eram homens que não tinham temor a Deus. E então colocava o povo em situações em que a casa de Deus era totalmente destruída, totalmente saqueada, e a moralidade do povo de Deus era detonada. Porém, o rei Ezequias, quando tinha seus 25 anos, ele assume agora o reinado da casa de Israel e governa por 29 anos. O rei Ezequias fez o que era agradável aos olhos do Senhor.
Depois, com o tempo, você abre sua Bíblia em casa e lê, a partir do capítulo 18 de 2 Reis, e também em Crônicas, e em Isaías vai relatar essa história. Crônicas, capítulo 29, a Bíblia relata que Ezequias foi um rei que fez uma reforma importante. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Essa atitude do rei Ezequias foi tão memorável que ele fez uma reforma também na religião. Glória a Deus. A igreja estava totalmente, o templo estava totalmente bagunçado, melhor assim dizendo, e ele então conseguiu restabelecer a forma de culto. Se você lá no capítulo 29, você vai ver que o povo não sacrificava mais, o povo não cultuava mais a Deus, o povo não buscava mais a Deus, o povo não fechava as brechas, o povo não tinha Deus como seu Senhor. E então o rei Ezequias, quando ele assume o trono, ele entende que é Deus que iria sustentar ele. Ele viu os exemplos do passado, e aqueles reis do passado que não colocaram Deus como o principal alvo, como o principal alicerce, melhor dizendo, ele viu que de tempo em tempo o povo de Deus era escravizado por outras nações. E aqui Ezequias ele tenta e faz diferente. Ele volta a ter culto novamente. Ele traz novamente a liturgia do culto com os sacerdotes, com os levitas. Ele volta a ter uma característica de adoração. Diz a palavra de Deus que ele coloca o povo logo de manhã para jejuar, para orar. E então ele estabelece culto de manhã e culto à tarde. O povo ora de manhã, sacrifica de manhã e à tarde. Eles voltam à essência da adoração, a sacrificar. Eles voltam a ofertar, eles voltam a louvar a Deus no contexto geral. Nesse tempo que Ezequias governa, diz a palavra de Deus que um rei chamado Senaqueribe, ele se levanta e então tenta invadir a Israel, ele tenta invadir a Samaria, e por algumas vezes, diz a palavra de Deus que o povo se amedronta, mas o próprio rei Ezequias diz: olha, povo, se esforça-te, tem bom ânimo, assim como Deus falou com Josué. Deus usa o próprio rei Ezequias para falar ao povo: se anime, se esforce, Deus é conosco. E diz o texto que o exército do povo se levanta e se anima a ir para a batalha. Mas diz a palavra de Deus que uma segunda vez, uma próxima vez, o povo então volta. Esse rei da Síria, Senaqueribe, o exército da Síria volta contra o povo de Deus novamente. Mas o interessante aqui, que quando eles voltam a atacar o povo de Deus, eles voltam com um número de mais ou menos 180 mil soldados contra o povo de Deus. 180 mil soldados contra o povo de Deus. Repare que Ezequias ele volta a adoração a Deus. Ezequias ele volta, ele entende que pode acontecer o que for, mas nós devemos ter em primeiro lugar a comunhão com Deus. Ele entendendo isso, esse exército numeroso de 180 mil homens
vindo contra o povo de Deus. E diz a palavra de Deus que o exército do povo de Deus não era numeroso como este, mas ele clama a Deus, ele pede a Deus que Deus pudesse intervir nessa situação. E então Deus manda um anjo só, que a palavra de Deus relata que esse anjo sozinho ele extermina 180.000 soldados do povo assírios. Deus garante vitórias. Deus garante vitórias. A lição que nós aprendemos é que pode estar tudo complicado. Talvez na sua casa só você busca, talvez na sua região só você ora, talvez na sua redondeza só você está buscando, talvez no passado algum parente, talvez alguém próximo não busca. Mas em nome de Jesus, quando Deus te colocar na posição, permaneça, busque a Deus, faça diferente, porque Deus que é a nossa força, sendo a nossa força, no momento necessário Ele irá agir na tua vida. O que tiver que você fazer, a gente vai fazer. O que tiver de eu fazer, do que tiver da igreja fazer, nós iremos fazer. Mas quando passar da nossa força, eu tenho certeza, Deus agirá por nós. Se tiver difícil e nós estamos na presença de Deus, Ele irá fazer por nós. Quem crê que Deus pode fazer por nós? Mas entenda que Ezequias, ele estava diante da presença de Deus. Se ele tivesse feito o que era mal aos olhos de Deus, com certeza Deus não agiria por ele. Mas Deus poderia fazer, eu creio que Deus poderia fazer. Mas vale mais nós estarmos na presença de Deus, clamando a Deus, porque é certeza de vitória nas nossas vidas. Mas o texto continua dizendo que Ezequias então começou a ficar orgulhoso. Ezequias começou a se engrandecer, porque o homem é falho dessa forma. O homem realmente é falho. Porque através da vida de Ezequias, Deus tinha restaurado o culto. Porque através da vida de Ezequias, Deus tinha restaurado a moral de Israel. Porque através de Ezequias, Deus tinha restaurado a adoração. Porque através de Ezequias tinha paz. Porque através de Ezequias, através da vida de Ezequias, Deus, na vida de Ezequias, Deus tinha dado vitórias diante de guerras. Mas Ezequias é homem. Ezequias é carne e osso como eu e você. E diz o texto que Ezequias começa a ficar orgulhoso. E então Deus fere Ezequias. Deus permite uma doença. E Ezequias fica terrivelmente doente. Essa doença que Ezequias tem, diz a palavra de Deus que estava levando a sua vida. E então o profeta Isaías vai até Ezequias, exatamente no capítulo 20, que nós lemos aí, em 2 Reis capítulo 20, e diz: olha, organiza a tua casa, deixa organizada a tua casa, porque essa doença você não voltará dela, mas essa doença é para a morte. Organiza o que tem que organizar, mas diz o Senhor que você morrerá. A palavra de Deus chegou para Ezequias dessa forma. Uma palavra dura, uma palavra de confronto. O que nós entendemos através desse texto, que tudo que Deus faz através das nossas vidas Deus é merecedor da glória e da honra. Nós podemos até agir algumas coisas, Deus pode nos usar para algumas coisas. É lindo o que Deus pode fazer através das nossas vidas, mas nós somos pó, somos humanos, somos simplesmente pó. Tudo que Deus fizer através da nossa vida, a honra e a glória merece sempre a Deus. Tem que ser sempre direcionado a Deus.
Alguém aqui entende que o que Deus fizer na tua vida é porque a glória deve ser dele? Alguém aqui entende que o que Deus fez para a tua vida, a honra e a glória deve ser dada a ele? Alguém aqui pode glorificar a Deus por alguns segundos? Levante a sua voz em glorificação a Deus aqui. O que Deus fizer através de nós, o que Deus fizer através de você, não é porque somos cheirosos, mas é porque a glória e a honra deve ser dada a Ele. Se alguém olhar para ti e dizer, você é maravilhoso, você vai dizer, eu fiz porque Deus me fez ser, através da minha vida, Ele merece a honra. Em nome de Jesus, o nome do Senhor continuará sendo glorificado nessa noite. Quem crê que Deus continuará sendo glorificado? Mas o texto é interessante porque diz o seguinte: quando Ezequias ouve essa palavra do profeta Isaías, Ezequias não foi murmurar. A lição que nós aprendemos aqui é que Ezequias não foi desanimar. Ezequias não foi murmurar. Porque tem pessoas que poderiam ouvir uma palavra dessa e dizer, abandona agora Deus, eu abandono tudo agora. Mas Ezequias ouviu uma palavra dura, mas não fez, não desanimou, não parou, e nem não murmurou, e nem blasfemou. Mas diz a palavra de Deus que Ezequias se vira para a parede, e quando vira o seu rosto para a parede, ele então vai clamar a Deus, ele então vai orar a Deus, ele então vai suplicar a Deus, sua glória. Ele então vai pedir a Deus. E a oração de Ezequias é simplesmente assim: Senhor, lembra-te que eu em todo tempo fui fiel à tua casa. Ele então foi clamar a Deus dizendo, eu fui reto aos teus caminhos, fui sincero e íntegro de coração, oh glória, e de como eu tenho praticado o que é justo, correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequiel, e ele chorou copiosamente. O que nós entendemos é que Ezequiel se humilhou a Deus. Quando uma palavra dura chegar na nossa vida, quando uma situação dura chegar na nossa vida, quando uma situação catastrófica chegar na nossa vida, nós poderemos agora tomar uma atitude como a de Ezequiel. Podemos tomar uma atitude como a de Ezequiel, colocar o nosso rosto ao pó, colocar o nosso rosto na parede e ter uma conversa com Deus. Alguém aqui entende que você tem livre acesso a Deus? Quando chegar uma situação complicada na tua vida, você não vai murmurar, você não vai se entristecer, mas você vai dobrar o teu joelho e vai clamar a Deus, você vai orar a Deus. Tem alguém que está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Essa situação não vai te ferir, essa situação não vai te parar, essa situação não vai fazer você pecar, essa situação não vai fazer você parar. Alguém entende aqui que você vai clamar? O acesso à chave do teu clamor é a chave da tua vitória. A chave da porta da vitória é o teu joelho no chão, é teu rosto no pó, é o teu clamor, é o teu acesso a Deus. E se você clamar a Deus, você vai conquistar vitórias. E se você clamar a Deus, você vai garantir vitória. Alguém entende aqui que o teu clamor é garantimento de vitória? Se você acredita que esse é o acesso para os céus, levante as mãos e adore a Deus. Glorifica a Deus com teu glória e com teu aleluia. Eu vou deixar você glorificar a Ele nessa noite. Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Através dessa atitude de Ezequias, a palavra de Deus relata que o próprio Deus grita a Isaías: o
O Senhor Deus chama Isaías antes que ele saísse da cidade. E antes que ele saísse até mesmo do palácio, o próprio Deus fala a Isaías: Isaías, volte lá, ó glória, e diga as minhas palavras para Ezequias. E quando Isaías volta para a frente do rei Ezequias, repare que não precisou Isaías sair da cidade, mas Isaías permaneceu na cidade, porque o próprio Deus breca Isaías e diz: Isaías, o meu servo estava clamando lá, o meu servo estava orando lá. Oh glória! Alguém entende aqui nessa noite? Talvez você veio aqui passando por uma prova lá na tua casa, mas você veio para clamar a Deus, você veio para orar a Deus, você veio para clamar a Deus. E nessa noite eu vou te trazer uma palavra. Receba essa palavra no teu coração. Mesmo antes de você chegar na tua casa, Deus já está dizendo aqui: receba a minha palavra aqui nessa noite. Deus vai fazer grandes vitórias e vai restaurar a tua vida. Quem crê que Deus vai restaurar, levante as mãos e glorifique a Deus. Volte lá, Isaías, e diga para Ezequias, versículo 4: contudo, antes que o profeta Isaías retirasse da cidade, quando atravessava ainda o pátio intermédio, eis que sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração, oh glória, e as tuas súplicas. Deus está ouvindo as tuas súplicas, e ouvi as tuas lágrimas. Deus está ouvindo as tuas lágrimas. Eu te curarei, e Deus está te curando nessa noite. Depois de 3 dias subirá à casa do Senhor, e acrescentarei ainda 15 anos da tua vida na terra. Oh glória a Deus! E te livrarei esta cidade de todas as mãos dos reis da Síria. Alguém aqui pode glorificar a Deus? Porque Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo as tuas súplicas, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está colhendo as tuas lágrimas, e Deus está te curando nessa noite. Quem crê que Deus está fazendo tudo isso por você? Levanta a sua cadeira aqui nessa noite, levanta a cadeira mais dando um glória para Deus, levanta a sua cadeira mais clamando a Deus, porque Ele hoje te declara. Olha, em nome de Jesus. Abaixo de candarabás. Diga para quem está do seu lado: Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo as tuas súplicas, a tua oração. Deus está colhendo as tuas lágrimas. E essa doença Jesus vai te curar. Malara, vem louvar Deus, vem louvar. Deus vai te curar. Diga: Deus vai te curar. Deus vai te curar da enfermidade espiritual. Deus vai te curar da depressão. Deus vai te curar do teu casamento, sentimentalmente. Deus vai curar da tua doença física. Deus vai fazer bênção completa. Quem crê nessa noite? E Deus ainda acrescentará os teus dias de vida. Deus acrescentará os teus dias de vida. Alguém acredita que Deus pode fazer isso pela tua vida? Exalte ao Senhor. Oh, glória a Deus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos.